Maravilha, então, bora continuar da onde paramos, né? A gente já fez um overview sobre o que a gente estava falando na aula passada, bora continuar, né? A gente pode fazer de várias maneiras esse processo de juntar coisas de tamanhos diferentes. E é interessante a gente pensar nesses processos porque a gente consegue juntar qualquer coisa, né? E dependendo do que a gente for trabalhar, pode ser interessante isso, pode ser que isso aqui, né, traga algum benefício que a gente ainda não está imaginando, mas eu acredito que dá para fazer umas brincadeiras bem legal, mas bem legal mesmo. E aí a gente vai começar com uma brincadeira da seguinte forma. A gente fez a intercalação em tamanhos diferentes, né? Intercalação de vetores de tamanhos diferentes, só que a gente usou primitivo. Vou fazer para string e vou fazer para o tipo objeto também, para a gente ver o que dá, né, de diferença, só para a gente ver que não é para se preocupar, pode ficar tranquilo que é isso daqui e não vai mudar muito, né? Vai seguir essa cadência, esse processo que a gente está fazendo. Então, vamos começar a nossa brincadeira aqui. Vou pegar esse arquivo daqui, que foi o último que a gente fez, né? Que é o intercalação de vetores de tamanhos diferentes com primitivos. Então, com arrays de primitivos. E eu vou pegar esse cara e vou fazer para string. Então, vou dar um arquivo salvar como, e a gente vai mudar, né? Agora, a gente vai lidar com string. Maravilha, deixa eu só copiar. Arquivo salvou. Beleza. Toda a parte da explicação que a gente já tinha, eu acho que não é mais necessária nesse momento. Então, eu vou arrancar isso daqui, já está lá no outro, né? Vou tirar só para ficar menorzinho aqui para a gente. Eu acho que a gente já tem aqui um array de strings, né? Então, vou copiar esses dois conjuntos de valores aqui e vou usar esses dois conjuntos. Poderia ter copiado tudo, né? Mas é lerdo. Copia tudo isso aqui e é isso daqui que a gente vai usar. Maravilha, então estamos usando aí esse cara. Agora a gente tem dois arrays e eles têm strings e eu vou mudar o tamanho deles para a gente ver o que acontece, né? Eu vou tirar do de cima, do de maiúsculo, ou seja, o de baixo. Vou arrancar esses caras daqui, vou deixar dois. Então ele vai ter que ficar bala, livro, pudim, jornal, pão e leite. É isso daí que vai ser o resultado final da nossa organização aqui, entrelaçando esses dados, intercalando esses dados, né? Então é isso que eu quero como objetivo final. Bala, livro, pudim, jornal, e aí pego o restante, pão e leite. Então, beleza, a gente só vai ter que fazer algumas modificações, né? A primeira modificação é que a gente tem que declarar, então, arrays não mais de inteiro, mas de string. Então, primeira modificação. Vou lá no método imprime e vou corrigir ele para que fique no jeito que a gente precisa. Imprime agora, vai receber lá um vetor de strings. Beleza, do jeitinho que está aqui, vai funcionar. A gente tem que mexer agora na intercalação, né? A nossa intercalação agora, ela estava recebendo dois arrays de inteiro, tem que receber dois arrays de string. E aí, recebe dois arrays de string. E devolve um array de string. Então, corrigido aqui para ser string. Só que aí a gente tem alguns outros ainda que a gente precisa modificar. A gente vai precisar pegar o nosso array resultante, ele também tem que ser de string. Então, aqui é string e aqui é string também. O tamanho, a gente vai continuar pegando o tamanho, verificando maior, menor. As atribuições vão continuar igual, os testes vão continuar iguais da mesma forma. Isso não vai modificar. Tanto não modifica que eu acredito, né? Compilamos, tem que mudar só o nome da classe, que eu esqueci de mudar.
string, tá certinho. Compilou, beleza, ela não tem mais erros, tá tudo certo. Agora, se eu executo essa classe daqui, né, essa intercalação agora, só que usando vetores de string, vamos ver o que acontece. Maximizando, olha lá, bala, pudim, pão, leite, livro e jornal. Eu quero que fique como resultado bala, depois livro, pudim, depois jornal. Acabou o de tamanho menor, então entra no processo de intercalar o restante, né? Eu pego aqui o pão e o leite e coloco no final. Então ele está fazendo a intercalação de tamanhos diferentes usando a raiz de string. Numa boa também, funcionou sossegado. Até aqui não tem mais enrosco, né? Ele está fazendo essa mexida aqui numa boa, tranquilo, tranquilo. Obviamente a gente tem, né, possibilidades de fazer isso daqui, né? Existem vários testes que a gente pode utilizar para fazer. Eu queria aproveitar esse cara, antes da gente ir para o de objetos, e ver uma possibilidade diferente, né? Como eu falei para vocês, a gente utilizou no nosso método, eu vou tirar um pouquinho o zoom só para mostrar ele todo, né? O nosso método de concatenação, a gente usou um laço for, com um if. E aí o que acontece? Eu posso substituir um for com um if else por dois whiles, né? Porque isso daqui seria uma repetição condicional para esse, uma repetição condicional para esse caso daqui. Então, é um laço para esse, um laço para esse. Eu posso fazer isso. Daria também muito certo, muito tranquilo, trabalhar em cima disso daí. A gente tem que seguir eu acho que essa ideia, talvez, né, só para levar mais para frente, eu acho que vai ser interessante brincar com isso daí. Por quê? Vamos rever, né, algumas informações que eu acho que são bem pertinentes, né? A gente está fazendo, né, o processo todo de intercalar, a intercalação nossa, ela pega o tamanho do A, o tamanho do B, o tamanho do C, e a gente está fazendo o tamanho do C com a soma dos dois tamanhos, então fica bem legal. A gente cria um vetor do tamanho exato, tá ok. A gente descobre quem que é o maior tamanho e quem que é o menor tamanho. Também é uma coisa interessante, né? Não necessariamente a gente precisaria fazer dessa forma, mas a gente descobriu isso aqui facilita um pouco o nosso fluxo, né? E aí a gente está fazendo um laço para poder trabalhar em cima disso. Essa forma foi legal, mas eu gostaria de tentar mudar isso daqui para talvez usar um laço condicional. E aí a gente vê dentro do laço condicional como que fica, né? Porque a gente fez direto dentro do nosso laço de repetição for, e eu queria testar com o while para ver se faz alguma diferença, né? E talvez a gente tenha aí algumas modificações que eu acho que são significativas. A primeira modificação que eu acho que é importante, o que a gente deve seguir e imaginar, para a gente implementar isso aqui ao invés de usar for, usar o while, não é uma simples modificação. A gente pode mudar o formato de funcionamento disso daqui, né? Porque a gente está declarando o nosso contador, o nosso iterador, dentro do laço. Ou seja, depois que termina esse laço, esse valor daqui é perdido. E eu não sei se isso daí é interessante ou não. Eu acho que nesse formato que a gente fez é legal, mas se a gente mudar o formato, pode ser que também fique interessante. E se eu criasse agora um contador, né, uma posição para o C, uma posição para o A e para o B, posições, né? Eu consegui contar o tamanho, porque eu tenho o tamanho do A, o tamanho do B, o tamanho do C. E se eu soubesse a posição do A, a posição do B e a posição do C?
talvez eu acho que seja o caminho a gente seguir essa ideia, eu acho que é interessante. Então, ao invés de trabalhar aqui com o índice, eu vou colocar posição, e aí eu vou seguir a mesma lógica, né? Tamanho A, tamanho B, tamanho C, eu vou usar posição A, posição B, posição C. Então, eu vou trocar o índice por posição. Então, vai ser aqui, posição do A, posição do B e a posição aonde está o índice do C. Vou deixar esses caras todos iniciando com 0. Todos eles começando com 0. Então, beleza. Começamos aí a primeira posição de cada um dos vetores. Eu tenho agora, né, o tamanho, e eu tenho a posição. Uma coisa lógica na minha cabeça é assim. A gente vai ter que trabalhar, né, durante o tempo que a posição do A seja menor que o tamanho do A. Eu tenho que trabalhar também enquanto a posição do B for menor que o tamanho do B. Isso daqui é lógico, né? Porque se eu for incrementando a posição, então a posição começa em 0, eu vejo lá o meu tamanho do A, sei lá, tamanho 3. Então é 0, 1, 2, tem que ser menor que 3. Então tem que ser menor e não menor igual, né? Que é a condição que a gente sempre usa aqui, né? É isso daqui. A única coisa que eu estou fazendo é, o meu I seria o posição A e o menor tamanho seria o tamanho A ou o tamanho B. Não sei. Não me importa descobrir quem que é o menor agora. Então, é uma coisa interessante. Isso daqui mantém uma repetição condicional. Se eu mantiver as duas funcionando, vai ser interessante. Então, se eu montar um laço onde a posição do A seja menor que o tamanho do A e a posição do B seja menor que o tamanho do B, isso aqui vai garantir que quando um deles chegar ao seu final, ao seu tamanho máximo, né, na última posição, esse laço deixe de ser incrementado. Ele estoura. Então eu não vou perder dados aqui, né? E aí o que eu posso fazer? Beleza, aqui ficou tranquilo. Quando eu faço isso daqui, muito fácil. Eu vou pegar agora e falar, né? Vou simplesmente copiar essa parte daqui. O C na posição do C, mais, para ele incrementar, né? Vai ser igual ao A na posição do A, mais. O C na posição do C, e eu incremento já, vai ser igual o B na posição do B. Que é exatamente isso daqui. Só que antes, o meu incremento estava acontecendo no for, né? E eu estava usando a mesma variável. Agora eu estou trabalhando com elas de forma individual. Foi somente isso daí. O índice a gente está chamando de posição C. Então, efetivamente não mudou. A gente só mudou o nome da variável. E aqui a gente criou duas variáveis. O A, uma para o A e outra para o B. E aqui a gente estava usando a mesma. Só foi isso daí. Aqui já ocorre um incremento, então o incremento já está rolando, tá belezinha, tá tudo joinha, está acontecendo da forma com que a gente precisava. Então quer dizer que essa parte daqui de intercalação, né? Vou colocar aqui, vai acontecer aqui, ó. Intercala de 0 até o tamanho do menor vetor.
Sim, intercala do zero, porque posição A e posição B começam em zero. Então, da posição zero até o tamanho de quem for menor. Quem for menor vai romper esse laço primeiro, né? Vai fazer com que esse laço rompa, não primeiro, né? Vai fazer com que o laço rompa. Então, isso daqui pode ser removido. A gente transformou o que era um for em um while. Se tiver sido feito da forma correta, eu só vou para funcionar isso daqui, né, para continuar funcionando e rodando de acordo, eu vou só trocar aqui, ó, posição C, eu vou colocar aqui, ó, só isso, para ele continuar funcionando. Vou compilar para a gente ver se tem algum erro e executar, né? Eu fiz essa modificação. Ainda eu quero modificar isso daqui. Compilei. Não tem erro de sintaxe. Executei. Na hora que executou, olha lá. Bala, livro, pudim, jornal, pão, leite. Continuou fazendo exatamente da mesma forma. Então, a gente não está fazendo nada de errado. Ele está continuando ainda o processo, só que eu troquei o laço. Agora, como que eu poderia trocar esse laço daqui que concatena, né? Ao invés de utilizar o for, eu quero utilizar o while. Então, vamos fazer esse cara aqui com o laço while. Eu não tenho mais o controle de quem é menor e de quem é maior, e não me interessa ter mais isso daqui, né? Eu tenho um controle que é diferente, que é justamente isso daqui, né? Ó, isso daqui é o meu controle. E é aqui que está a mágica. A mágica ocorre nesse momento daqui. O que eu vou fazer para vocês prestarem atenção? Ó, vou copiar isso daqui, copiei. Eu vou colar aqui em cima só para a gente ver. Então, eu colei uma, colei duas, beleza? Colei duas vezes. Eu vou usar esse primeiro daqui, eu vou apagar o que tiver em relação ao B, apaguei o que tem em relação ao B. E no segundo, eu vou apagar o que tem relação com A. Apaguei aqui a parte do A, apaguei aqui também a parte do A. Beleza? Joia? Tranquilo? Fiz dois laços, né? Ó, tava todas as condições juntas, agora eu fiz separada. Beleza? Só isso? Aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa parte daqui. Se eu apaguei isso daqui, eu posso apagar mais algumas coisinhas, que é descobrir quem é o maior e quem é o menor. Eu não preciso mais disso. Aqui a gente só tem, né, a declaração aqui dos tamanhos e a inicialização. Foi a única coisa que a gente manteve. Tá tudo beleza. Eu acho que ficou menor, só para dizer. É um achismo. Mas vamos ver se funciona. Compilou, rodou, e olha que bonitinho. Bala, livro, pudim, jornal, pão, leite. Eu consegui intercalar tamanhos diferentes usando o laço while. E se for perceber, eu acho, na minha humilde opinião, a opinião do Cristóvão, que esse processo, utilizando os laços condicionais, ele é mais simples do que você ter o controle pelas variáveis menor tamanho e maior tamanho. Eu acho mais simples. Eu acho mais simples. Espero que vocês tenham achado também, porque bem, na minha concepção, eu achei que era mais tranquilo, né? Você faz um laço que tem os dois, ele vai até o tamanho do menor. Depois, se esse daqui for o menor, esse laço não entra. Se esse daqui for o menor, ele não entra. Olha que legal, né? Se for menor, um entra, se for o outro não entra. Olha que genial isso daqui, né? Muito tranquilo. Ele faz até o tamanho dos dois igual, né? Até um tamanho que os dois sejam iguais. E depois ele faz o tamanho de quem é diferente. Isso daqui é muito bacana, né? Para você pensar assim: eu quero intercalar 5 vetores de tamanhos quaisquer. Beleza.
tamanho do vetor 1, posição do vetor 1, tamanho do vetor 1. Posição do vetor 2, tamanho do vetor 2, e você vai fazendo isso daí. E aí você coloca aqui a junção, faz um laço desse individual para cada um e deixa ele funcionar. Ele funciona muito bem. Vai dar um esquema muito bom. É uma possibilidade bem bacana. Eu acho muito legal e genial esse funcionamento daqui. Ele é mais clean, né? Vamos ver o outro, né? Só para que vocês tenham uma comparação, né? Esse aqui tem... Não, cadê? Eu tenho que abrir, eu fechei, né? Turururu. Eu acho que aquele esse algoritmo é o verdadeiro de intercalação. Se eu bem me lembro, esse aí é 3 wires, né? É, E é que dá para implementar de várias formas, né? Alguns, na minha opinião, ficam mais difíceis, né? Esse daqui, apesar dele ter uma legibilidade, e aí é uma questão de leitura mesmo, né? Eu acho que assim, quando você lê, esse aqui eu acho que é mais fácil de ler. Mas ó só o trampo, você tem que descobrir quem que é o menor, aí você faz do menor até do zero até o menor tamanho, depois do menor tamanho até o maior tamanho, e ainda tem que descobrir qual que vai ser jogado em um dos lados. E é isso daí que eu acho que fica meio complexo, né? Você tem essa parte de descobrir maior e menor, e aí você vai fazer um laço com um if dentro para saber em qual dos dois que você vai pegar nesse momento. Esse cara é mais diretão. Eu acho que esse aqui é mais fácil de ser utilizado e eu acho que ele é mais clean, né? Mas a legibilidade não é melhor. O outro a gente lê melhor, na minha opinião. Minha opinião. Eu acho que o outro a gente lê melhor. Mas esse daqui funciona bem rapidinho, bem bacana e é bonitinho e facinho de ser montado. Você pega então dos dois, com os dois, do primeiro e do segundo. Acabou. É isso daí. Então é bem prático de ser montado e bem rápido, né? Que funciona para qualquer coisa. Então, se eu quiser montar, por exemplo, agora um array de objetos, eu posso seguir essa mesma técnica e vai funcionar. Então, se eu seguir a mesma técnica aqui, deve de dar o mesmo resultado, e esse é o objetivo, né? Deixa eu só fechar um pouco de arquivo aberto aqui. Tem bastante, né? Esse foi o último que a gente fez, esse aqui não interessa, esse aqui sim. Eu só quero abrir um para pegar os objetos, né, para a gente poder fazer a intercalação, já tem aqui o array. Agora vamos começar essa brincadeira daqui, mudar de string para objeto, né? De array de objetos, quaisquer. A gente está usando a nossa classe professor com o nome e a carga horária de cada um dos professores. Ó, chupetinha, facinho, bem tranquilinho de fazer. Vamos pegar esse cara daqui, vamos dar um arquivo salvar como, e esse agora se transformou em objetos. De string virou objetos. Tá aí. A bateria do mouse está acabando. Vamos fazer aí as modificações necessárias, né? Primeira coisa, tem que substituir as strings, o array de string, por os dois arrays de objetos, né? Então, isso daqui é a substituição necessária. Vou copiar essa parte. Legal, vamos colocar aqui, ó. Só para não ter que redigitar isso daqui. Tem os dois. E, obviamente, eu quero agora mudar o tamanho, né? Eu quero colocar aqui mais para um e menos para o outro. Então, eu vou tirar esse cara. Esse aqui ficou com 2. Eu vou adicionar mais um professor. Vamos pensar aí, um professor que faz tempo que eu não falo. G-Cloud. Quem mais, né?
Ah, a professora Brunetti, né? A professora Brunetti. A professora Brunetti, como esquecer dessa maravilhosa pessoa? Tava esquecendo da Brunetti. Aí, ó, vai ficar legal, né? A gente vai fazer a intercalação do array de objetos. 4 no primeiro, 2 no segundo. Então tem que ficar José Everson, Claude, Albertino, Gigi, Dionésio e Brunetti. Então a gente tem aí essas intercalações para serem montadas. Vamos ver como que fica essas substituições, né? Vamos transformar então de um array de string para um array de professores. Então vamos começar a nossa brincadeira. Eu vou modificar aqui já o nosso imprime. Então aqui eu tenho um array de professor. E aí o nosso array de professor, mais uma vez, eu vou fazer aquela modificaçãozinha básica, né? Para que não fique numa linha só, porque eu acho que vai ficar ruim. Para ele imprimir cada item em uma linha e não todos os itens numa linha só. Então, vou fazer essa modificação. A gente pode utilizar aqui um for each, né? Então, para cada elemento do vetor, a gente vai imprimir o elemento. Então, faça-se a impressão do elemento. Maravilha, e a gente já vai imprimir. E aí ele vai imprimir lá o tamanho e depois do tamanho ele vai imprimir nos elementos um por linha, né? Modificaçãozinha bacana. Então, só para garantir aqui, a gente vai ter a intercalação. Então, a gente tem que resolver isso daqui, né? Então, isso daqui tem que ser um array de professores. Tá lá um array de professores. Aqui tem que receber 2 parâmetros do tipo professor, não mais string, mas sim professor. Tá lá. E ele tem que devolver um professor. Então, não devolve string, devolve professor. Substituído aí. Olha aqui que clean que ficou, né? A gente vai declarar um array interno temporário. A gente vai precisar desse array interno temporário. A gente declarou ele e o resto tá tudo certo. Não tem mais problema nenhum. Bem tranquilo, né? Compilei. A gente tem que não foi finalizado alguma coisa aqui em cima. Esqueci de uma vírgula. Isso. Compilou. Beleza. Rodou. Olá, que legal. Vamos ver aí como que ficou aqui o resultado, né? Então a gente tem os 4 primeiros, né, professores, e depois os próximos 2. A intercalação vai ter que ficar José Everson, Claude, Albertino, Gigi, e aí pega os 2 que sobraram, né? Dionésio e Brunetti. Dionésio e Brunetti. E aí coloca ali o Dionésio e a Brunetti coloca também logo em seguida. E funcionou da mesma forma. Então, o importante nesse momento, que eu acho que é uma discussão bacana, é a gente, só para deixar o Felipe feliz. Felipe, eu sei que você vai gostar dessa modificação. Coisa boba que vai fazer uma diferença. O Felipe vai dar pulo de alegria, olha lá. Tá certo, tem que ficar legível, né? Ficou melhor, né? Lindo. Eu sabia. E só para complementar a zoeira, para a gente provocar todo mundo que a gente precisa, né? E não precisei de um try catch para fazer isso, só para deixar claro, né? Mas bora continuar. Provocação nunca para, né? Eu acho que fica bem bacana esse processo e a gente consegue visualizar como que é simples a gente trocar a tipagem, né? Porque o que a gente está lidando é array. Então, array, se você aprendeu a fazer com tipo primitivo, você consegue usar com string, consegue usar com qualquer tipo de objeto, não importa, né? É sossegado fazer os processos que a gente está criando até agora. E isso daí é para tudo. Então, tem que quebrar esse, eu acho que
eu estou insistindo nisso porque eu sempre tenho uma reclamação tipo Chaves, manja? Chaves, quanto que são 2 laranjas mais 3 laranjas? Ah, professor, eu sabia fazer com maçã. Então é isso daqui que eu estou falando, né? Não importa qual é a fruta que a gente está usando, né? Não importa a tipagem do array. A gente consegue, na verdade, fazer com qualquer um, porque o que a gente está lidando, na verdade, são arrays. A única coisa que é importante destacar são as características específicas de algumas coisas quando a gente precisa fazer alguma comparação, né? E aí, com comparação, a gente tem algumas características específicas, e aí cada um, a gente tem que tratar da forma correta. Mas o processo, né, de movimentação, de ir para um lado e para o outro, nunca a gente mexe, porque isso daí é movimentação de itens de um array. Não importa a tipagem dele. Então, estamos movimentando itens de um array. Independente da tipagem, a gente está movimentando um item de um array. E essa é a grande mágica nesse processo. E é isso que eu gostaria de deixar claro. Esquece a ideia de que eu sabia fazer se fosse maçã. Com laranja, eu não sei. Não tem essa, é a mesma coisa, é o mesmo processo. Então, independente da tipagem do array, é o mesmo processo. Se você não consegue fazer com maçã, você não consegue fazer com laranja, não consegue fazer com abacaxi, não adianta. O processo tem que ser resolvido para qualquer um dos tipos e funcionará para todos com os seus devidos microajustes. E aí eu deixo claro que microajustes, são pequenos ajustes, né, muito pontuais que a gente tem que fazer. Então, essa daqui é a primeira parte que eu acho importante de ser destacado. E aí eu pergunto, há alguma dúvida no entendimento das intercalações de tamanhos diferentes? Sim? Não? Talvez? Não? Então, beleza.